Cada conclusão formulada era ruidosamente aplaudida pelos coríntios. Quando Júnior Galho declarou que Paulo devia considerar-se em plena liberdade, os aplausos atingiram ao delírio. A autoridade recomendou que a retirada se fizesse em ordem, mas os gregos aguardaram a descida de Sóstenes e, quando surgiu a figura solene do mestre, atacaram sem piedade. Estabelecido enorme tumulto na escada longa que separava o tribunal da via pública, Tito Justo acercou-se aflito do procônsul e pediu que interviesse. Galho, entretanto, continuando a preparar-se para regressar à casa, dirigiu a Paulo um olhar de simpatia e acrescentou calmamente: "Não nos preocupemos, os judeus estão muito habituados a esses tumultos. Se eu, como juiz, resguardei um ouvido, parece-me que Sóstenes deveria resguardar o corpo inteiro na qualidade de acusador." E demandou o interior do edifício em atitude impassível. Foi então que Paulo, surgindo no topo da escada, bradou: "Irmãos, apaziguai-vos por amor ao Cristo." A exortação caiu em cheio sobre a turma numerosa e tumultuária. O efeito foi imediato, cessaram os rumores e os impropérios. Os últimos contendores paralisaram os braços inquietos. O convertido de Damasco acorreu pressuroso em socorrer Sóstenes, cujo rosto sangrava. O acusador implacável do dia foi conduzido à sua residência pelos cristãos de Corinto por atenderem aos apelos de Paulo com extremos cuidados. Grandemente despeitados com o insucesso, os israelitas da cidade maquinaram novas investidas. Mas o apóstolo, reunindo a comunidade do Evangelho, declarou que desejava partir para a Ásia a fim de atender a insistentes chamados de João. Nota: João iniciou suas atividades na igreja mista de Éfeso muito cedo, embora não se desligasse de Jerusalém. Nota de Emanuel: na fundação definitiva da igreja de Éfeso. Os coríntios protestaram amistosamente, procurando retê-lo, mas o ex-rabino expôs com firmeza a conveniência da viagem, contando regressar muito breve. Todos os cooperadores da igreja estavam desolados. Principalmente Febe, notável colaboradora do seu esforço apostólico em Corinto, não conseguiu ocultar as lágrimas do coração. O devotado discípulo de Jesus fez ver que a igreja estava fundada solicitando apenas a continuidade de atenção e carinho dos companheiros. Não seria justo, a seu ver, enfrentar novamente a ira dos israelitas, parecendo-lhe razoável esperar o concurso do tempo para as realizações necessárias. Dentro de um mês, partiu em demanda de Éfeso, levando consigo Áquila e a esposa, que se dispuseram a acompanhá-lo. Despedindo-se da cidade, teve o pensamento voltado para o pretérito, para as esperanças de ventura terrestres que os anos haviam absorvido. Visitou os sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância, saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis, e no porto de Cencreia, lembrando a partida da noiva bem-amada, rapou a cabeça, renovando os votos de fidelidade eterna consoante os costumes populares da época. Depois de viagem difícil, repleta de incidentes penosos, Paulo e os companheiros chegaram ao ponto destinado. A igreja de Éfeso enfrentava problemas torturantes. João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse em polêmicas estéreis. Mas os tecelões chegados de Corinto deram-lhe mão forte na cooperação imprescindível. Em meio das acaloradas discussões que houve de manter com os judeus na sinagoga, o ex-rabino não olvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria
colocou-se à sua disposição com grande alegria. O apóstolo, entretanto, depois de cooperar algum tempo na consolidação da igreja, considerando que Áquila e Prisca se encontravam bem instalados e satisfeitos, resolveu partir, buscando novos rumos. Debalde os irmãos procuraram dissuadi-lo, rogando ficasse na cidade por mais tempo. Prometendo regressar logo que as circunstâncias permitissem, alegou que precisava ir a Jerusalém, levar a Simão Pedro o fruto da coleta de anos consecutivos nos lugares que percorrera. O filho de Zebedeu, que conhecia o projeto antigo, deu-lhe razão para empreender a viagem sem mais demora. Como já se encontrassem novamente a seu lado Silas e Timóteo, fizeram-lhe companhia nessa nova excursão. Através de enormes dificuldades, mas pregando sempre a boa nova com verdadeiro entusiasmo devocional, chegaram ao porto de Cesareia, onde permaneceram alguns dias instruindo os interessados no conhecimento do Evangelho. Dali, dirigiram-se a pé para Jerusalém, distribuindo consolações e curas ao longo dos caminhos. Chegados à capital do judaísmo, o ex-pescador de Cafarnaum recebeu-os com júbilos inexcedíveis. Simão Pedro apresentava grande abatimento físico em virtude das lutas terríveis e incessantes para que a igreja suportasse sem maiores abalos as tempestades primitivas. Seus olhos, porém, guardavam a mesma serenidade característica dos discípulos fiéis. Paulo entregou-lhe alegremente a pequena fortuna cuja aplicação iria assegurar maior independência à instituição de Jerusalém para o desenvolvimento justo da obra do Cristo. Pedro agradeceu comovido e abraçou-o com lágrimas. Os pobres, os órfãos, os velhos desamparados e os convalescentes teriam doravante uma escola abençoada de trabalho santificante. Pedro notou que o ex-rabino também estava alquebrado de corpo. Muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos, tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes. O ex-pescador, diante do que via, falou-lhe com entusiasmo das suas epístolas que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino, observação que Paulo de Tarso recebeu comovidíssimo, dada a espontaneidade do companheiro. Além disso, acrescentava Simão prazerosamente, não podia haver elemento educativo de tão elevado alcance quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas da mensagem aos Tessalonicenses. As igrejas de Jope e Antipatris, por exemplo, comentavam as epístolas frase por frase. O ex-rabino sentiu imenso conforto para prosseguir na luta redentora. Após alguns dias, demandou Antioquia junto dos discípulos, descansou algum tempo junto dos companheiros bem-amados, mas sua poderosa capacidade de trabalho não permitia maiores intermitências de repouso. Nessa época, não passava semana que não recebesse representações de diversas igrejas dos pontos mais distantes. Antioquia, de Pisídia, sumariava dificuldades. Icônio reclamava novas visitas. Bereia rogava providências. Corinto carecia esclarecimentos. Colossas insistia por sua presença breve. Paulo de Tarso, valendo-se dos companheiros da ocasião, enviava-lhes letras novas, a todos atendendo com o maior carinho. Em tais circunstâncias, nunca mais o apóstolo dos gentios esteve só na tarefa evangelizadora. Sempre assistido por discípulos numerosos, suas epístolas, que ficariam para os cristãos do futuro, estão, em sua maioria, repletas de referências pessoais, suaves e doces. Terminando o estágio em Antioquia, voltou ao berço natal, aí falando das verdades eternas e conseguindo despertar grande número de tarsenses para as realidades do Evangelho. Em seguida, internou-se de novo pelas alturas do Tauro. Visitou as comunidades de toda a Galácia e Frígia, levantando o ânimo dos companheiros de fé
no que empregou elevada porcentagem de tempo. Nesse afã incansável e incessante, conseguiu arregimentar novos discípulos para Jesus, distribuindo grandes benefícios em todos os recantos, iluminados pela sua palavra edificante, porque também ilustrada em fatos. Em toda parte, lutas sem tréguas, alegrias e dores, angústias e amarguras do mundo, que não chegavam a lhe arrefecer as esperanças nas promessas de Jesus. De um lado, eram os israelitas rigorosos, inimigos ferrenhos e declarados do Salvador. Do outro, os cristãos indecisos, vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. O missionário tarsense, no entanto, conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita, todos os dias nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar pelo Evangelho inteiramente entregue a Jesus Cristo. Vencidas as lutas indefesas, deliberou regressar a Éfeso, interessado na feitura do Evangelho decalcado nas recordações de Maria. Não mais encontrou Áquila e Prisca retornados a Corinto em companhia de um tal Apolo, que se notabilizara por sua cultura entre os recém-convertidos. Embora pretendesse apenas manter algumas conversas mais longas com a filha inesquecível de Nazaré, foi compelido a enfrentar a luta séria com os cooperadores de João. A sinagoga conseguira grande ascendente político sobre a igreja da cidade que ameaçava sossobrar. O ex-rabino percebeu o perigo e aceitou a luta sem reservas. Durante 3 meses, discutiu na sinagoga em todas as reuniões. A cidade, que se mantinha em dúvidas atrozes, parecia alcançar uma compreensão mais elevada e mais rica de luzes. Multiplicando as curas maravilhosas, Paulo, um dia, tendo imposto as mãos sobre alguns doentes, foi rodeado por claridade indefinível do mundo espiritual. As vozes santificadas que se manifestavam em Jerusalém e Antioquia falaram na praça pública. Esse fato teve enorme repercussão e deu maior autoridade aos argumentos do apóstolo, em contradita aos judeus. Em Éfeso, não se falava de outra coisa. O ex-rabino fora elevado ao apogeu da consideração, de um dia para o outro. Os israelitas perdiam terreno em toda a linha. O tecelão valeu-se do ensejo para lançar raízes evangélicas mais profundas nos corações. Secundando o esforço de João, procurou instalar